versículo 15. Amém? Amém. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares aos outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerá. Não permanecerá longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Amém. Nessa noite eu vou estar falando versículo por versículo, e cada versículo tem um tema diferente, para a gente estar entendendo melhor o que Deus está querendo falar conosco. No primeiro versículo ali, no versículo 15, os dois caminhos que nós temos, que Deus deixou o livre-arbítrio, que é o caminho do bem e o caminho do mal. Onde no caminho do bem é onde nós adoramos a Deus, servimos a Ele, nos sacrificamos, o nosso próprio eu, para obedecer a Deus. Este é o caminho do bem, onde Deus fala e nós obedecemos, onde Ele manda e nós fazemos, e é onde nós temos que buscá-lo diariamente. Esse caminho é o caminho perfeito, o caminho que nos leva a Deus. Já o caminho do mal é onde nós somos rebeldes, nós desobedecemos, nós procuramos a nossa própria vontade e esquecemos do que Deus está nos pedindo. Nós deixamos Ele de lado e preferimos seguir o nosso próprio eu, o que eu quero, o que eu acho melhor. Eu esqueço o que Deus quer e qual é a vontade dEle, o que Ele acha que é bom, porque o que eu acho nem sempre é bom, nem sempre o que eu faço é o que Deus está pedindo para que eu faça. Na maioria das vezes nós desobedecemos e preferimos seguir aquilo que nós queremos. Eu acho que é bom ir por aqui, mas Deus está mandando eu ir por lá. Mas eu prefiro esse caminho que é mais fácil e mais curto. E Deus está mandando, não, eu quero que você vá por aquele. É longo, mas no final tem uma recompensa. E por esse não, por esse caminho é o caminho que nos leva à morte. E nós preferimos ele, porque é mais fácil, não tem tanta dificuldade. Já o caminho de Deus, ele tem mais dificuldades, tem as nossas lutas, tem barreiras, e a gente não quer passar por elas. Nós preferimos o caminho fácil. E esse caminho é onde nos leva à morte. Nós abandonamos o caminho de Deus para pegar o caminho que nos leva à morte. No segundo versículo, o título para ele é Guardar os Mandamentos, onde fala: se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-las. Aonde está escrito para a gente amar a Deus acima de todas as coisas e obedecê-lo. Os mandamentos que Deus tem para nós são coisas que nos fazem bem. E muitas vezes a gente ignora isso. Não, para que eu vou obedecer isso? Eu prefiro fazer do meu jeito. E não, a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar, precisamos obedecê-lo, precisamos entender que Ele é o primeiro na nossa vida. E muitas vezes a gente prefere colocar outras coisas na frente dele, prefere seguir mandamentos de outras pessoas. Não, o meu chefe está me mandando isso. Mas se você for olhar pelos olhos de Deus, aquilo que teu chefe está te mandando fazer está errado. E você prefere seguir aquilo. Se alguém me ligar e falar que eu não estou, e ele está lá na salinha dele, você atende o telefone, quero falar com o teu chefe. E ele não está. E você, como crente, você está fazendo isso errado. Nós fazemos isso errado.
Porque o certo é falar, não, ele tá, só um pouquinho. Ou chega pro chefe e fala, ó, eu não vou mentir pelo senhor, então vai lá, atenda e fale o que você não quer falar com ele. Esse é o certo que nós devemos fazer. Nós devemos ter a nossa escolha e escolher pelo certo que é por Deus. Porque se nós mentimos no trabalho, com certeza em outros lugares nós também iremos mentir. Na igreja, quando o pastor pergunta, por que você não veio no culto? Estava cansado. Mas, na verdade, você ficou lá sentado no sofá assistindo TV, bem de boa, bem tranquilo. Estava com preguiça de vir. Eu estava doente, nem estava doente. Estava com preguiça mesmo. E se a gente mente num lugar, vai mentir em outros, vai mentir para outras pessoas, e isso vai desagradar a Deus, porque a mentira é um pecado. E o pai da mentira é o diabo. Então nós temos que prestar muita atenção nos mandamentos que Deus tem nos dado, no que Ele tem nos falado. Nós temos que lembrar que Deus está em todo lugar, a todo tempo conosco. No versículo 17, fala em relação que nós pereceremos. Fala assim, porém, se o teu coração se desviares e não quiseres dar ouvido e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então, hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerá longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Aqui fala em relação ao nosso coração, né? Se o nosso coração ele se desviar do que Deus está mandando, o que vai acontecer? Nós morreremos. Porque o nosso coração ele tem que estar nos caminhos de Deus. Nós temos que seguir o que Deus está mandando. Quando ele fala para a gente em relação a adorar a outros deuses, a servir a outros deuses, não é só em relação a um Deus de outra religião, mas é tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus. Os meus bens materiais estão na frente de Deus. O meu trabalho está na frente de Deus. A minha família está na frente de Deus. Tudo na frente de Deus. E a gente vai deixando Deus para trás. Vai ficando aí, Deus, eu preciso ali. Eu preciso hoje, hoje eu não vou te buscar, Deus, mas eu preciso ir fazer compras. Deus, eu não vou te buscar hoje, mas eu quero assistir a minha novela predileta, porque eu não posso perder um capítulo. E se eu perco o capítulo, eu corro na internet para ver o que aconteceu. Ou pergunto para a vizinha o que aconteceu. A gente vai esquecendo. E vai deixando Deus. E ele fala que se nós fizermos isso, nós pereceremos. E não só em relação à morte, mas a nossa morte espiritual também. Porque se eu não buscar Deus, se eu não orar, se eu não tiver intimidade com Ele, eu vou morrer espiritualmente também. E ainda pior, né? Uma morte espiritual. Porque para você voltar de novo a ter aquela intimidade com Deus, a ter aquela vontade de buscar Ele, isso demora muito. É muito mais fácil você buscá-lo diariamente, se fortalecer dele, do que você ter que recomeçar da onde você parou. Daí dói, né? Porque daí você tem que voltar lá atrás, você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão. E o perdão é uma coisa muito difícil. Você se arrepender do que você fez de errado é muito difícil. Até você reconhecer que você está errando é difícil. Então, o que a gente deve buscar é ali, santidade com Deus, intimidade com Ele, diariamente lendo a Bíblia, meditando, procurando ver o que Deus quer para as nossas vidas. E é isso que Ele está falando aqui, para nós buscarmos Ele. Senão, nós pereceremos. E é muito triste ver uma pessoa perecendo por medo de buscar, por preguiça, por pensar que é muito mais fácil pegar e sair do que buscar a Deus, e qualquer coisa do que buscar a Deus. E buscar a Deus não é só no culto. Eu busco a Deus em casa também. Antes de dormir, antes de sair, na hora que levanto, meditando, buscando o que Deus tem para aquele dia. No meu serviço também eu posso buscar a Deus no meu horário de almoço. Se eu tenho uma hora de almoço, eu almoço em 15 minutos, eu tenho todo o resto do tempo para estar buscando a Deus, para ter uma intimidade diária com Ele. Não só uma vez por semana vindo no culto, ou 2 vezes, quem vem mais que um culto por semana. Buscar a Deus é diariamente, é ter um crescimento diário com Deus. E mesmo que você leia toda a Bíblia, aquilo ali não é o suficiente, porque você precisa se alimentar mais. Só ler a Bíblia não adianta. O que adianta eu ler inteirinha a Bíblia, saber de cor e não praticar o que eu estou aprendendo? Eu preciso buscar mais, eu preciso praticar o que Deus está me mandando. Eu preciso ler
tratando comigo, eu preciso levar para outras pessoas. Aqui no versículo 19, em relação à nossa escolha. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Aqui Deus está falando entre a nossa escolha. O que nós temos escolhido hoje? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Muitas vezes a gente busca a bênção, né? Só procurando assim, eu quero satisfazer, eu quero a bênção, bênção, bênção. Mas a gente esquece de Deus. Eu venho na igreja só procurando a bênção, vou fazer uma campanha enorme porque eu quero uma bênção. Mas e o dono da bênção? Aonde que ele fica? Depois da bênção? Já estamos errados, né? Já estamos deixando Deus... Ele é primeiro lugar, já estamos deixando ele por segundo, terceiro. E eu quero ler com vocês também o texto em Marcos 5. A partir do versículo 25. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, porém a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se apenas eu tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhes os discípulos: vê que a multidão que é perto diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus! Aqui fala, a mulher, ela teve a opção dela, né? Ela teve uma escolha. Ela foi até Jesus para poder receber a cura, mas ela poderia muito bem ter ficado sentada lá esperando, quem sabe um dia Jesus soubesse que ela tinha uma doença e chegasse até ela. Ou ela poderia ir num outro curandeiro, num outro médico, gastar mais do que o que ela já não tinha mais, né? Pedir emprestado para poder gastar mais, para tentar receber uma cura que não tinha cura naquela época. Os médicos não encontravam a cura para ela. E ela escolheu, a escolha dela foi ir até Jesus. E foi a melhor escolha que ela teve, porque ela sabia que através dele viria a cura para ela. E nos pensamentos dela não precisava nem encostar, não precisava falar com ele. O que ela precisava era só encostar nas vestes, era o suficiente para ela. E a partir dessa escolha que ela teve de ir até Jesus, enfrentando todas as barreiras que tinham no meio do caminho, que era uma grande multidão que estava apertando ele, ela escolheu ir até ele. Ela optou em ir até Jesus, não ficar acomodada esperando que um dia, quem sabe, a cura viesse até ela, ou até ela morreria sem ser curada. Ela optou por ir até Jesus. E nós precisamos também optar por ir até Jesus. Ele não vai vir até nós, ele está esperando que nós cheguemos a ele. E é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos ir até Jesus. Não só quando tivermos uma doença, uma dificuldade, mas na alegria também, porque nós precisamos agradecer o que ele tem feito. A gente às vezes não vê o que ele tem feito, mas ao redor as coisas já estão mudando. As pessoas ao nosso redor já estão mudando. Elas notam a diferença na nossa vida e querem ter o que nós temos. Então nós precisamos agradecer pelo que ele tem feito, pelo que ele ainda vai fazer. Porque a nossa fé ela tem que ser em Jesus. Nós temos que acreditar que ele vai fazer, ele vai mostrar a diferença, vai haver diferença nas nossas vidas. Nós precisamos crer em Jesus. E aqui no último versículo, em Deuteronômio fala: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disso
propriedade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui no último fala sobre a promessa. Será abençoada as descendências e viverá, no caso, nós temos que viver o nosso dia a dia com Deus. Como que a minha descendência vai ser abençoada? A partir das minhas atitudes no dia de hoje. Como que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo para que lá na frente os meus filhos, meus netos, meus bisnetos sejam abençoados? O que eu tenho feito de diferença? O que eu tenho mostrado para os meus filhos, para que eles entendam, ou no caso, para outras, aonde eu trabalho, para outras pessoas, para que as descendências deles também sejam abençoadas? O que eu tenho feito diferente? Qual que é a minha motivação? Eu tenho realmente mostrado Jesus para eles? Eu tenho mostrado o que Jesus faz? Ou eu tenho preferido, não, vou guardar isso só para mim? O que adianta eu conhecer e não passar o que eu conheço? Aqui também eu lembrei muito de Abraão, né? Quando Deus falou para ele que através dele seria abençoado todas as nações, antes mesmo dele ter filho. E a sua esposa nem poderia ter filho, né? Ela era estéril. E eu vi uma frase que fala assim, que quando Deus pediu para que Abraão fosse oferecer Isaque como sacrifício, Deus não queria o Isaque para ele, ele queria Abraão. Deus, ele nos quer para que seja abençoado as nossas descendências. Deus está pensando na gente. Ele não está pensando lá na frente, ele está pensando em nós. E nós temos que valorizar isso, nós temos que realmente viver o dia a dia com Deus, nós temos que buscá-lo diariamente, nós temos que querer conhecê-lo mais. E hoje em dia nós acabamos abandonando isso de conhecer a Deus. E isso é tão importante porque pessoas, como que eu vou falar de Jesus para alguém se eu nem conheço ele? Eu nem sei o que aconteceu com ele, nem sei como que foi a história dele, só que ele nasceu, era pobrezinho e morreu na cruz. E o restante? E tudo que ele fez? E tudo que ele tem feito na minha vida? Por que eu não devo passar isso para os outros? Pessoas precisam conhecer Jesus. E é através do meu testemunho, é através do que Jesus fez na minha vida, é através do que eu conheço de Jesus, que essas pessoas vão ser transformadas e vão querer também estar aqui dentro conosco. É assim que eles vão querer ter Jesus no coração dele, e é assim que eles mesmos vão passar para outras pessoas a transformação que haver na vida deles através das nossas vidas. Essa foi a palavra assim, que Deus tratou comigo, né? Que Ele trouxe assim, eu já tinha ministrado ela, mas Deus trouxe novamente para estar trazendo para a igreja, porque é uma palavra muito importante, da gente estar levando, conhecendo a Deus mais, conhecendo a Tua palavra, tudo que Ele tem de bênção para a gente, mas também o que tem de mandamento sobre as nossas vidas, para estar levando para outras pessoas. E que durante essa semana vocês também possam estar colocando em prática, não só o que eu estou falando aqui, mas também as pessoas que estão acompanhando assim na terra, que eles possam estar colocando em prática o que nós temos aprendido, o conhecimento que nós temos adquirido sobre Deus, sobre Jesus. Para que mais pessoas possam também estar uma manhã aqui conosco, para que as nossas futuras gerações também possam estar aqui, entendendo e compreendendo e passando para outras pessoas aquilo que nós temos aprendido. Amém? Se vocês quiserem colocar de pé para a gente fazer uma oração. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por essa noite, por essa palavra que o Senhor nos trouxe, Senhor. Queremos te agradecer pelos mandamentos que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai. Queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estar te conhecendo um pouco mais, Deus. Queremos te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor irá fazer nas nossas gerações futuras, Pai, e o que o Senhor tem feito durante os nossos dias, Pai. Muito obrigado mesmo, Jesus, que o Senhor continue no nosso dia a dia, Pai, ministrando os nossos corações, Senhor, que nós possamos adquirir mais conhecimento sobre o Senhor e possamos também estar passando para pessoas, Pai, aquilo que nós temos conhecido de Ti, Pai. Eu quero te agradecer, te louvar, Deus, pelas Suas grandes obras nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Jesus. Só tenho que te agradecer, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Dani. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Vamos cantar um hino. Desculpe eu estar assim, tá, irmãos? Me perdoem, amém? Estou bem vestido, amém? Amém. Eu não estou com roupa de pastor, né? Como se as pessoas